texto principal da reforma da Previdência é aprovado na Comissão Especial da Câmara e é aprovada também a medida provisória da regularização fundiária. E esta edição destaca também: parlamentares da Rede de Mulheres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se reúnem na Câmara e debatem o empoderamento feminino. Sancionada a lei resultante da CPI mista sobre violência doméstica no Brasil, que garante atendimento psicológico e cirurgia reparadora às mulheres vítimas de violência. Boa noite em Brasília, 11 horas e 16 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Acabou agora há pouco, em tumulto, a reunião da Comissão Especial que aprovou o texto principal da reforma da Previdência. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde. Tiago. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu vou primeiro justificar a razão pela qual eu estou aqui no Salão Verde. Salão Verde, para quem não conhece a Câmara, fica bem distante do corredor das comissões, onde até então estava sendo votada a reforma da Previdência. Aquele plenário foi invadido e os policiais legislativos aqui da Câmara fecharam todas as passagens entre aquele plenário e o espaço onde eu aqui ocupo, que é o Salão Verde. Como vocês podem ver, está tudo tranquilo por aqui. No entanto, há um forte cheiro de gás de pimenta, como vocês podem ver, afeta até um pouco a voz. Com licença, só um minuto. No entanto, aqui tá tranquilo. O que a gente sabe é que o plenário do lado de lá está ocupado. Até aquele momento, o que a gente tinha era que um destaque tinha sido votado, o texto principal da reforma da Previdência tinha sido votado e outros 3 destaques foram retirados. Portanto, é isso que a gente tem até esse momento. Os agentes penitenciários que invadiram a comissão disseram o seguinte: essa casa empenhou a palavra dizendo que o destaque seria aprovado. Eu vou tentar explicar para vocês o que eles estão querendo dizer. O deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou um destaque que contemplava a entrada desses agentes penitenciários na categoria de beneficiado especial da reforma da Previdência. O beneficiado especial, com licença, o beneficiado especial tem direito de se aposentar antes, no caso dos policiais com 55 anos de idade. E era isso que os agentes penitenciários queriam, nesse trecho que os agentes penitenciários queriam entrar. Portanto, eles queriam ter acesso a esse benefício e se aposentar antes, aos 55 anos de idade. O pleito deles foi atendido pela manhã, quando o relator, de fato, colocou eles entre aqueles beneficiados. Entre aqueles beneficiados com a idade de 55 anos de aposentadoria. À tarde, esse trecho foi retirado, os agentes penitenciários saíram. Isso porque, sob a justificativa de que eles invadiram o Ministério da Justiça ontem e que estava tentando, dessa maneira, pressionar a Câmara a tomar uma decisão. Portanto, era esse o pleito deles, de fazer parte do benefício especial e se aposentar aos 55 anos de idade. Eles foram retirados do texto. Eles esperavam, então, que o destaque do deputado Arnaldo Faria de Sá fosse aprovado. No entanto, na hora de votar esse destaque, a comissão até suspendeu os trabalhos para uma negociação entre os líderes. Com licença. Para uma negociação entre os líderes. Ao que tudo indicava, havia até uma tendência da base de aprovar a entrada dos agentes penitenciários no benefício especial. No entanto, isso não chegou a acontecer. Numa negociação, o PSDB até mudou a postura. Com licença. Até mudou a postura, no entanto, essa discussão acabou sendo deixada para o plenário, com o compromisso de alguns líderes da base partidária de contribuírem com essa votação, ou seja, aprovar o pleito da entrada dos agentes penitenciários no benefício especial. Isso tudo que a gente viveu aqui hoje é uma parte de um drama muito maior. Isso porque o cheiro de pimenta aqui está muito forte, lamento. Isso porque a gente tem também a história dos funcionários aqui da Câmara. Eu conversei com gente que ouviu a porta da sala ser empurrada, tentarem abrir a força para invadir a porta. Eu conversei com gente que está presa lá na comissão porque não conseguiu sair. Se o cheiro aqui, que é longe, o cheiro de pimenta está forte, você deve imaginar lá como é que está. Por isso, tem gente presa do lado de lá, gente com porta da sala sendo forçada. Isso é um pouco do que a gente viveu nesse momento. Mas isso é o que a gente está vivendo agora. É importante lembrar também que ao longo do dia a gente teve discussões. Vamos acompanhar no VT, por favor. Sente e permitimos a reunião. Sente e vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Clima tenso.
A sessão foi suspensa 3 vezes. O texto da reforma foi negociado até depois do último minuto. Policiais legislativos entraram nas regras especiais, ou seja, vão se aposentar aos 55 anos. Os agentes penitenciários também tinham entrado, mas aí... Eu estou retirando do texto os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários invadiram o Ministério da Justiça na última terça. A partir do momento que aconteceu ontem, o fato de estarmos cedendo hoje estava sendo interpretado por muitos como uma rendição da Câmara a uma situação que não é admissível. Quem também ficou de fora foram servidores públicos que entraram antes de 2003. Eles não têm regra de transição. Quem quiser salário inteiro vai ter que trabalhar até os 65 anos, se for homem, e até os 62, se for mulher. A partir de agora, pode haver modificação? Pode, mas só através de um destaque feito por um partido político. Então não cabe mais ao relator, não está mais no poder do relator, infelizmente, promover essa mudança. Terminada a leitura, presidente e relator já posavam para foto. Ainda faltava a votação em si, o que foi facilitado por um acordo com a oposição e por um anúncio da base de apoio ao governo. Não é só o do partido do PR, também os outros partidos da base vão retirar os seus destaques. Mas tem uma promessa que no plenário será recolocados. De fato, essa ideia aí deu certo, porque os partidos da base retiraram os destaques. Até o momento, portanto, a gente tem o texto principal aprovado, um destaque negado, 3 destaques retirados e a gente estava na discussão de um outro destaque. A gente volta agora ao vivo com imagens lá da comissão, onde você pode ver a confusão ali instalada entre os policiais, desculpa, não é ao vivo, entre os policiais legislativos e os agentes penitenciários. Eu vou repetir aqui qual a demanda deles. Os agentes penitenciários querem ter direito de se aposentar aos 55 anos de idade, assim como os policiais conseguiram. O que eles querem é fazer parte do benefício especial. Para ficar claro, eles estavam no texto pela manhã, foram incluídos pelo relator pela manhã no texto, à tarde foram retirados e agora à noite invadiram o plenário. Com licença. Meu editor pede para avisar que talvez isso seja gás lacrimogêneo. Eu aqui, do alto da minha ignorância a respeito, só posso dizer que eu estou sofrendo de qualquer jeito. Sendo gás de pimenta ou gás lacrimogêneo, está difícil de qualquer jeito. E eu estou falando de um lugar que está bem distante do centro da confusão, que é o plenário da comissão especial. Então, vocês devem imaginar o que está sendo vivido lá nesse momento. Jacene, eu só queria explicar mais uma coisa. Como ficou o texto principal. E a gente preparou um material para isso, para explicar para os nossos telespectadores como isso ficou. Vamos acompanhar, por favor. A primeira mudança é na forma de cálculo da aposentadoria. A conta começa com uma média de todos os salários que você recebeu na vida desde julho de 1994. Cumprindo os requisitos mínimos, você fica com 70% daquela média. Para ter acesso ao máximo, 100% da média, é preciso pagar ao INSS por 40 anos. Na prática, quanto mais tempo você contribuir, mais aumenta o seu benefício. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais a mais na aposentadoria. Vale lembrar que nenhum benefício vai ser menor do que um salário mínimo. Para quem já trabalha e recebe mais que um salário mínimo, a proposta prevê uma regra de transição. Será preciso pagar 30% de pedágio sobre o tempo que falta, no caso dos homens, para chegar aos 35 anos de contribuição e, no caso das mulheres, para chegar aos 30 anos de contribuição. Por exemplo, se alguém ainda deve 10 anos para chegar nesses números, vai ter que pagar 13 anos. Com mais um detalhe, haverá desde o início uma idade mínima, que começa em 53 anos para as mulheres e aos 55 para os homens. Essas duas idades vão subindo aos poucos, chegando até os 62 anos para as mulheres e aos 65 para os homens. Nesse ponto, as regras viram uma só para todos os que querem se aposentar. Ou seja, idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, e com pelo menos 25 anos de contribuição. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Para isso, é preciso ter trabalhado naquilo que a emenda chama de atividade policial por pelo menos 20 anos se homem e 15 se mulher.
Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira exceção é a dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria dos homens será aos 60 anos. A das trabalhadoras rurais será de 57 anos. Todos vão passar a contribuir individualmente para a Previdência, no máximo com 5% de um salário mínimo todo mês. O benefício assistencial, conhecido como BPC, tem duas mudanças importantes. Primeiro, os idosos pobres, que hoje recebem o benefício a partir de 65 anos, só terão direito após os 68 anos. A segunda mudança é que pessoas com deficiência vão passar por uma avaliação biopsicossocial para ter acesso ao benefício. Pois é, acabou de passar aqui um conjunto de policiais legislativos indo em direção à frente do Congresso, onde fica o espelho d'água. Isso porque, pelo que eu entendi, os agentes penitenciários já deixaram a comissão, uma parte deles ainda está lá no prédio do anexo, mas não do lado de dentro da comissão, e uma outra parte está vindo para a frente do Congresso, também continuar se manifestando. Tiago. O cheiro de gás de pimenta aqui está terrível. Só um minuto. Pois é, por enquanto, Tiago, não há previsão, então, para a volta, né, dessa reunião da comissão especial, para que os deputados continuem aí discutindo esses destaques, que são tentativas de alterar o texto principal que já foi aprovado, né? O que a gente pode dizer até esse momento é que a reunião foi interrompida. Agora, se ela está suspensa ou se ela vai acabar para ser retomada amanhã, é difícil dizer. Portanto, a expectativa ainda é de que a gente tenha essa informação em breve. Jace. Tá certo. Aí a gente está vendo a gente estava vendo agora há pouco as imagens que mostravam exatamente esse momento aí da invasão dos agentes penitenciários. Isso. No plenário da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, como o Tiago informou. Até agora o texto principal foi aprovado, um destaque foi rejeitado, outros 3 foram retirados, mas ainda há outros destaques para serem votados, outros destaques que ainda precisam ser analisados pelos deputados. Tiago, a situação aí no Salão Verde está complicada, a gente pode ver aí que está difícil para falar, mas as informações ficaram claras para a gente agradece aí pelas suas informações e qualquer novidade, a gente continua aí acompanhando essa movimentação aqui na Câmara, essa manifestação aí dos agentes penitenciários aí que querem aí ter aí o direito à aposentadoria especial, como outras categorias da segurança pública. Muito obrigada, Tiago, pelas suas informações. Você tem mais algum complemento? Não, só queria agradecer a paciência de quem me acompanhou. Estou tendo tantas tosses, mas o cheiro aqui está mesmo insuportável. É com você, Jace. Muito obrigada, Tiago. Fique tranquilo aí, trazendo aí as informações claras aí para a gente sobre a votação da reforma da Previdência na comissão especial. A reunião está suspensa e, por enquanto, não há previsão aí para que os deputados voltem a apreciar, então, essas tentativas de mudanças ao texto principal, como o Tiago informou para a gente. Vamos seguir em frente, então. Foi aprovada também nesta quarta-feira a medida provisória da regularização fundiária. O texto autoriza os governos a regularizarem terrenos sem escritura, tanto nas cidades como nos assentamentos em áreas rurais. De um lado, o pessoal afirma que a medida vai liberar a grilagem de terras, que é quando uma pessoa usa documentos falsos para tomar posse e vender um terreno, por exemplo. Do outro lado, deputados da base do governo defendem a proposta. Dizem que vai ajudar na realização do sonho de milhões de brasileiros que não têm escritura de suas casas. Durante o debate, o clima ficou tenso. Eu não quero jogar no time de Vossa Excelência. Vossa Excelência jamais jogaria no meu time, porque Vossa Excelência é perna de pau e faz gol contra. Desculpa. Eu queria dizer para Vossa Excelência que eu ficaria preocupado se Vossa Excelência me elogiasse. Vossa Excelência tem que elogiar. Quem Vossa Excelência tem que elogiar é Michel Temer, Eduardo Cunha, a cúpula do PMDB Nacional. Para o PSOL, a medida vai beneficiar grandes proprietários de terras. Infelizmente, o que se tem aqui é a regularização do processo de grilagem, que beneficia, inclusive, alguns parlamentares que são grandes proprietários, que são latifundiários. Simplesmente se coloca de cima para baixo, goela abaixo, como tem sido feito reiteradamente em relação às medidas que desmontam, como eu disse, o Estado brasileiro e rasgam a Constituição brasileira e comprometem as conquistas dos trabalhadores
e trabalhadoras do nosso país. Mas os parlamentares que são a favor da proposta dizem que a medida vai trazer um impacto positivo na vida de quem busca a segurança jurídica de um imóvel regularizado e que a proposta vai ajudar a aquecer a economia, principalmente no ramo da construção civil. Um terreno regularizado é um terreno que pode receber melhorias de construção civil. Portanto, a gente espera que vai haver também uma melhoria com a regularização urbana na melhoria da compra de material de construção e na atividade construtiva nessas áreas. Parlamentares lembraram que a proposta regulariza terra em áreas de interesse social sem custo para os proprietários. Já em áreas nobres, os donos terão que pagar um valor estipulado pelo governo. Mas para que estas regras continuem valendo, a medida provisória ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e depois do Senado. Nós queremos que seja sancionado ainda no primeiro semestre, para que os processos comecem a ter andamento. Eu acho que vai depender muito, evidentemente, de cada município, mas por parte da União, acredito que já tomarão as providências de imediato. Acredito que em 90 dias já deverá começar alguns processos de regularização. E agora vamos conhecer um pouco mais dos impactos da medida provisória de regularização fundiária, já com as mudanças propostas pelo relator. O governo calcula que metade dos terrenos do Brasil são irregulares, ou seja, metade das pessoas não tem os registros definitivos das suas casas, lotes, sítios e fazendas. Culpa de processos fundiários confusos, lotes comprados de parcelamentos irregulares ou construídos em terrenos invadidos. A ideia é regularizar o maior número possível de terrenos, mas como isso vai ser feito é bem polêmico. Para os lotes urbanos, a proposta cria um atalho, em que não vai ser necessário comprovar os 5 anos de ocupação por uso capião. Isso vale para todos os lotes efetivamente ocupados no dia da edição da medida provisória, dia 22 de dezembro do ano passado. Com a MP, as prefeituras podem regularizar a situação de favelas e outros assentamentos urbanos irregulares. Para isso, basta a prefeitura tomar a iniciativa, que o proprietário concorde com a regularização ou pelo menos não se oponha a ela, o que significa que, se não for encontrado o proprietário, o processo pode ser feito. Ter um projeto urbanístico aprovado. Se a ocupação estiver numa área pública, onde inicialmente fosse previsto um parque ou uma escola, por exemplo, não é preciso mudar a destinação do terreno na Câmara Municipal. Se a ocupação for de baixa renda, o processo vai ser todo bancado pelo governo. No caso dos condomínios de classe média e alta, os próprios moradores precisam fazer o levantamento da posse e preparar o projeto urbanístico. Nesse caso, os moradores vão ter de pagar pelo terreno, descontado o valor das benfeitorias que tiverem feito. No caso das ocupações em área privada, não tem previsão de indenização pelos terrenos, mas o governo pode propor garantir parte dos lotes para o proprietário que abrir mão do terreno. A proposta também facilita a vida de quem quer vender uma parte do seu imóvel, criando a figura do chamado direito de laje. O proprietário pode vender o 2º ou 3º andar da sua casa, por exemplo. Cria ainda o chamado condomínio simples, a possibilidade de vender a 2ª unidade habitacional da sua propriedade, por exemplo, a casinha dos fundos. O texto amplia o conceito de núcleo urbano, o que pode facilitar mesmo a regularização de condomínios em área de proteção ambiental, já que o Código Florestal só permite a ocupação em áreas ambientais de núcleos urbanos. Nas áreas rurais, a principal mudança é que agora os assentados da reforma agrária vão ter o título definitivo das terras e podem até vender seus terrenos depois de 10 anos de ocupação. Há quem questione que isso pode levar a uma reconcentração de terras. Um outro ponto amplia para o Brasil todo as condições de regularização do programa Amazônia Legal. Assim, qualquer terreno do INCRA de até 2.500 hectares ocupado por mais de 10 anos pode ser regularizado. Aprovada a admissibilidade da proposta de reforma política na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto estabelece a chamada cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 37 votos a favor e 14 contra a PEC da reforma política, que veio do Senado. Um dos principais pontos da proposta é a proibição das coligações partidárias para deputados e vereadores a partir de 2020. No entanto, o ponto mais polêmico é a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Para funcionar, os partidos deverão obter pelo menos 2% dos votos válidos em 14 estados já nas próximas eleições, em 2018.
A proposta foi alvo de muitas críticas por parte dos partidos pequenos. Eles argumentam que a medida poderá resultar na extinção de vários deles. É a consolidação de partidos que cresceram num sistema que está sendo questionado hoje. E a impossibilidade de partidos novos, de conteúdo ideológico e programático, de crescerem. O relator da PEC argumentou que a diminuição do número de partidos é importante para melhorar a governabilidade no país. Vai garantir uma cláusula de desempenho que vai filtrar essa criação de partidos indiscriminadamente, vai acabar com as coligações partidárias, o que vai dar mais nitidez na hora do voto e vai fortalecer o sistema partidário do Brasil. O próximo passo agora será a criação de uma comissão especial na Câmara para analisar o mérito do texto. Deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista de Educação se reuniram com o ministro da pasta, Mendonça Filho, em um café da manhã nesta quarta-feira aqui na Câmara. O tema do encontro foram as prioridades de atuação da Frente e do Ministério para este ano. A Frente Parlamentar Mista da Educação é formada por 248 deputados e 7 senadores. Foi criada em 2003 e logo depois extinta. Em 2011, a Frente Mista da Educação foi recriada pelo deputado Alex Canziani. E desde então, o grupo atua nas discussões que envolvem a educação brasileira. Neste encontro aqui na Câmara, parlamentares e o ministro da Educação, Mendonça Filho, debateram as prioridades para 2017. Nós temos que fazer com que haja a melhoria da qualidade da educação. Não há como você falar, olha, é importante trazer alunos para a escola, sem dúvida, isso o Brasil já fez com uma relativa competência, quase 100% das crianças, pelo menos na educação infantil, na educação fundamental, estão na escola, mas o grande desafio é melhorarmos a qualidade. Aliado a isso, nós temos que concluir, e cabe ao CNE agora, depois ao Ministério, a questão da Base Nacional Comum Curricular. Nós temos a questão da implementação do novo ensino médio e, obviamente, todo o Plano Nacional de Educação. A conclusão da Base Nacional Comum Curricular, que deve ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. Já fizemos a primeira etapa até o final do 9º ano do Fundamental e concluiremos até dezembro o ensino médio. Ao mesmo tempo também pretendemos avançar em políticas que valorizem a questão da qualidade na alfabetização no Brasil, que é um gargalo importante e essencial para que a gente tenha melhor desempenho em outras etapas da vida educacional das crianças e jovens do Brasil, no fundamental, no ensino médio. Avançarmos também em políticas públicas de valorização na formação inicial e continuada dos professores, protagonizando também possibilidade de fortalecimento do piso nacional salarial e o cumprimento destes por parte dos entes da federação, estados e municípios. A questão da reforma do ensino médio, que queremos ampliá-la de um ponto de vista de processo de implementação e, por fim, também a implantação do modelo de escola em tempo integral com apoio do governo federal para que a gente possa, em 3 anos, mais do que dobrar o número de matrículas em educação em tempo integral para o ensino médio brasileiro. A comissão especial que analisa a reforma do Código de Processo Penal realizou mais uma audiência pública para ouvir a opinião de especialistas. Entre os assuntos debatidos está a necessidade de reduzir os casos de reincidência de crimes. Os deputados ouviram a opinião de 3 juristas sobre as mudanças necessárias para tornar o Código de Processo Penal mais eficiente. Para o procurador do Ministério Público Federal, Gustavo Veloso, a lei deve ser melhorada para tornar os julgamentos mais rápidos e as investigações também. A ideia é aumentar os entes que possam trabalhar, né, na investigação criminal, e eu acredito que algumas disposições que atravancam a tramitação da ação penal e fazem com que ela demore também precisam ser vistos, e tudo isso está sendo tratado no âmbito do PL 8045. O objetivo é único, nós temos que reduzir os índices de criminalidade no Brasil, de homicídios, e ampliar, aumentar o número de elucidação. Então nós temos que atacar a capacidade de investigação que nós temos no Brasil, que é muito baixa, e tem a ver com esse código, ele pode ampliar esse potencial de investigação, tem a ver
com o efetivo cumprimento da pena e com a celeridade. O juiz federal de Minas Gerais, André Prado, lembrou que a população carcerária do Brasil é 2 vezes maior do que a da média mundial e isso não significa que o país seja mais seguro. Ou seja, o encarceramento não tem contribuído para a redução de crimes. O juiz defendeu que o novo Código de Processo Penal tem o desafio de contribuir para reduzir a reincidência dos presos no crime. Que essas prisões se efetivem de forma não só a gerar sentimento de punição, ou seja, eliminar o sentimento de impunidade, mas também de reinserir esse indivíduo na sociedade. Então ele tem que cumprir a sua pena direito, ele tem que trabalhar no sentido de se ressocializar. O nosso Código de Processo Penal é da década de 1940, do século passado, e que a sociedade mudou, evoluiu e há necessidade exatamente de uma nova legislação. E o papel do Congresso Nacional é ofertar para a sociedade essa legislação compatível com o momento e o ambiente social que o Brasil vive hoje. Nesta quarta-feira, a Comissão de Agricultura da Câmara realizou uma audiência pública conjunta com a Comissão de Agricultura do Senado. Em pauta, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que permite cobrar do produtor rural, pessoa física, a contribuição ao FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O FUNRURAL surgiu na década de 1960 para ajudar a custear a previdência social do trabalhador rural. O STF decidiu pela constitucionalidade da cobrança do imposto em março. Mas desde 2011, uma liminar da Justiça Federal suspendia a exigência. Por isso, muitos agricultores não recolhiam mais o imposto. Agora, o produtor rural pessoa física será taxado em 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. Com a cobrança retroativa, o montante da dívida deve ficar em mais de 10 bilhões de reais. Para o presidente da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores de Terra, a decisão precisa ser revista. Esse julgamento ainda entendemos que ele merece uma revisão. E, por outro lado, precisamos que esta Casa do Legislativo faça as devidas correções. Ou nós recolhemos sobre a folha, ou sobre a receita, mas desde que seja mantida uma equivalência, num percentual que tenha uma equivalência com a contribuição sobre a folha de pagamento. Parlamentares defendem o parcelamento das dívidas do FUNRURAL em até 180 meses, com perdão de juros e multas. Os produtores não são relapsos, não pagaram porque não quiseram pagar, que tinham decisões judiciais a seu favor. E hoje, o que nós estamos buscando? Tem um projeto meu na Câmara, tem emendas minhas dentro de medidas provisórias e agora o senador Caiado acaba também de apresentar no Senado Federal um projeto na linha de uma remissão. Então é isso que nós vamos buscar, Câmara e Senado, trabalharmos alinhados com as nossas entidades e buscarmos a pressão, primeiro aqui dentro da Câmara, dentro do Senado e depois junto ao Executivo. Nós vamos estar na próxima terça e quarta-feira com o secretário da Receita, o Rachid, e com o ministro Meirelles, levando a eles uma proposta do setor agro, que provavelmente ainda na semana que vem, ou mais tardar na outra semana, numa grande reunião com o presidente da República, Michel Temer, juntando aí os parlamentares e representantes do setor agro, poderemos anunciar uma solução para o setor rural, na questão do Fundo Rural, que provavelmente será uma medida provisória que venha a acolher a reivindicação do parlamento e dos produtores. Para resolver a questão, o governo estuda a edição de uma medida provisória. A gente tem que diferenciar a pessoa que já possui depósito judicial discutindo essa coisa, essa pessoa não vai fazer repetição de indébito, porque esse depósito judicial ele fica preso ao processo e é considerado um pagamento. Existem as pessoas que pagaram o Fundo Rural e existem as pessoas que ou não pagaram ou que eram beneficiados de decisões judiciais que foram revertidas. Para essas duas pessoas é que existe a preocupação e a inserção de alguma maneira no PRT através da medida provisória 766 que está sendo negociada politicamente. Parlamentares da Rede de Mulheres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se reuniram na Câmara para debater o empoderamento feminino e chegaram a uma conclusão. As mulheres precisam ser mais valorizadas e terem os seus direitos reconhecidos.
Durante a reunião, a deputada Rosângela Gomes levantou os principais pontos debatidos na conferência da Rede de Mulheres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ela apresentou as ações que a Câmara vai oferecer aos países membros do grupo, como orientações na área da saúde da mulher. A deputada também lembrou que é importante que os países tenham recursos no orçamento para as políticas públicas para as mulheres. Colocamos para o presidente Michel Temer que no próximo encontro, em dezembro, que será em Portugal, que ele possa pedir aos presidentes que pudesse reservar no orçamento um valor que pudesse ser direcionado à política para as mulheres. Na reunião também foi apresentada a nova página da Rede Mulher na internet, que reúne notícias e conteúdos das integrantes do grupo para contínua troca de informações. Para as parlamentares, a questão do empoderamento feminino precisa ser ensinada desde a infância. Nós, as mães, também temos um papel muito importante a exercer, porque em casa temos que dar uma educação igualitária aos meninos e às meninas. Em casa não é só as meninas que lavam louça, os rapazes também têm que saber que têm que lavar louça. Porque a menina também precisa de tempo para estudar, para aprender, para se informar e para ser um participante ativo na nossa sociedade. Nós somos maioria no mundo enquanto mulheres. Não é possível que você que tenha qualquer evolução, né, que nós possamos ter qualquer prosperidade que não se inclua o empoderamento da mulher. Né? Ela não pode, ela é maioria. E ela é maioria, e ela é uma voz, e ela tem um potencial, e ela tem autoridade. Uma proposta resultante dos trabalhos da CPI mista que investigou a violência doméstica no Brasil virou lei. Ela garante atendimento psicológico e cirurgia reparadora para as mulheres vítimas de violência. A Juliana procurou a Casa Abrigo de Brasília em dezembro, depois de anos sofrendo violência doméstica. Lá ela conheceu outras mulheres com a mesma dor. Juliana lembra de uma delas que foi agredida e não recebeu atendimento médico adequado. Se ela tivesse, desde quando ela chegou lá, a oportunidade de começar o tratamento, ela não teria saído de lá com problema, né, no braço, porque ela estava perdendo os movimentos por causa da lesão, né, e ela precisava fazer cirurgia, fisioterapia, e a Casa Abrigo não conseguiu. Para a deputada Soraya Santos, o país ainda não pode dispensar ações específicas em favor da população feminina. Se a gente parar para analisar os índices do Brasil, é uma coisa que nos choca. Nós estamos falando de uma lei Maria da Penha, que já avançou e muito, que é uma lei de 2006. Veja você, olha o tempo que passou e nós continuamos, em relação aos outros países, o quinto em violência no mundo. As deputadas da bancada feminina comemoraram a sanção da nova lei para dar mais uma garantia à mulher que sofre violência. Agora, entre os princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde, está a organização de atendimento específico e especializado para as vítimas de violência doméstica. A lei garante atendimento psicológico e cirurgia plástica reparadora quando for necessário. Ela tem que ter um apoio do sistema da saúde. E com isso nós teremos não só apoio psicológico para que ela possa se dirigir depois aos órgãos de segurança pública, mas também recuperar a forma, a dignidade e a sua aparência com as cirurgias reparadoras. A coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília afirmou que a nova lei é importante para reduzir o sofrimento da mulher violentada. Mas, para ela, é necessário preparar os profissionais para o atendimento previsto na legislação. A necessidade de um respeito, inclusive, na forma como ela vai ser tocada, na forma como ela vai ser abordada, na forma como ela será examinada. E a reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência foi encerrada agora à noite pelo presidente do colegiado, o deputado Carlos Marum. A reunião foi encerrada depois que um grupo de agentes penitenciários invadiu o plenário da comissão. A expectativa é que os deputados voltem a se reunir amanhã de manhã para concluir a votação da reforma da Previdência. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.